Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite. Bom, começou a gravar então. Hoje, só lembrando, a gente vai finalizar Alienação e Separação a partir do livro Signos do Gozo, do Jacques Miller, para a gente poder voltar nos paradigmas do gozo e encerrar o capítulo de gozo da tese de doutorado Sujeito na Contemporaneidade. E ir para o próximo tema. Então, só uma coisa, né? A gente está no quarto paradigma, né? A gente está no Quarto. quarto paradigma, né? Que é a base ali, é o seminário 11, né? Esse quarto paradigma, ele está orientado pelo conceito de objeto A, e é um gozo localizado, né? O Miller chama no texto lá de gozo normal, não gosto de, né, esse termo gozo normal, mas ele usa também um gozo localizado. Né, vocês estão acompanhando as aulas, vocês sabem disso. E depois ainda tem mais... A gente vai terminar hoje aqui, porque alienação e separação, né, esse quarto paradigma do gozo localizado, do gozo como objeto A, ele, na elaboração desse paradigma, nesse quarto paradigma, o Lacan, com o conceito de objeto A, desenvolveu dois conceitos muito importantes de alienação e separação, que a gente está vendo aqui. A gente vai terminar hoje esses dois conceitos, a gente está aqui há várias aulas falando de alienação e separação e de objeto A, e aí na próxima a gente volta para o seminário do Miller, os seis paradigmas, para o texto do Miller, os seis paradigmas do gozo. Lá, basicamente, a gente encerrou já o quarto paradigma com esse estudo sobre alienação e separação. Depois ainda tem mais dois paradigmas que acho que a gente vai ver eles de modo mais rápido, assim. Aqui eu parei e me deti muito nesse quarto, porque ele tem essa invenção aqui do objeto A como algo que tem uma faceta, né, de gozo real, mas distinto de Dagin. E nessa nova elaboração do objeto A, traz esses dois conceitos muito importantes, que é de alienação e separação. Acho que não dava para passar correndo. Não valia a pena passar correndo, a gente não tem ementa, né? Então a gente não tem que ficar correndo atrás do tempo, né? A gente vai seguindo aqui de acordo com a necessidade. Houve a necessidade, né, de se deter mais esse quarto paradigma por conta dos conceitos de alienação e separação. Porque assim, hoje a gente vai ver mais umas 10 páginas aqui, encerrar no seminário Signos do Gozo, e o Miller, eu acho interessante que ele vai retomar algumas coisas que a gente já viu, mas o que ele retoma, eu acho que sempre tem ele faz um giro, assim, que abre uma perspectiva ou outra, né? No meio da repetição tem algo de novo. Quem está acompanhando, assim, acompanhando essas aulas, né, tá rolando, assim, essa história da alienação e separação, tá... A gente precisa saber que dúvidas vocês têm para a gente saber se a gente pode seguir nessa mesma velocidade. Então, só lembrando, tomando como base, para quem chegou depois, a gente está seguindo o percurso da tese, a clínica do sintoma e o sujeito contemporâneo da Ondina, né, Ondina Maria Rodrigues Machado, da UFRJ, a tese foi defendida na UFRJ em 2005. Nessa sequência, a gente começou estudando sintoma, depois identificação, agora gozo. Então, a gente está justamente, isso aqui no gozo, a gente resolveu sair da tese e ir para os 6 paradigmas do gozo. Miller, Miller. Porque é por esse texto que ela se orienta, né? E a gente está percorrendo agora um caminho para chegar próximo hoje a gente quer fechar a alienação e separação, mas percorrer o caminho para fechar a questão do gozo. E a gente precisa saber se até aqui, quais são as dúvidas, o que está acontecendo, para a gente poder saber se tudo bem a gente já fechar, se tem alguma dificuldade para a gente retomar, como é que vocês estão? Sobretudo, assim, quem está acompanhando as outras aulas, é a questão da alienação e separação, que eu acho um negócio muito importante, assim. E aí, alguém tem alguma dúvida guardada no bolso?
Não? Então, vamos começar e a hora que vocês forem tendo dúvida, vocês falem. Mas lembrando, a ideia é que vocês tenham dúvida, falem. Como a gente já conversou, não tem ementa, não tem plano para ser cumprido, a ideia é que a gente aprenda. A ideia de formação continuada, né? Um presente contínuo é levado à radicalidade, né? Não tem... É uma ideia de estudo continuado mesmo. Só uma coisa que a gente vai retomar na página 183. A gente vai projetar o livro, né, aí na tela, como a gente vem fazendo, porque tem os esqueminhas aí. Lembrando uma coisa assim, para quem não sei se todo mundo acompanhou as outras aulas, mas até para quem acompanhou, só lembrando que ele vai usar a palavra insígnia algumas vezes, né? Insígnia ele se refere à identificação do sujeito, que é um conjunto vazio, um vazio, quando ele se identifica no S1, com o S1, ele pensa nesse momento teórico, uma espécie de petrificação do sujeito ali no S1. Nesse momento, o sujeito tem uma identificação com o significado, né, com esse S1. Mas ele diz, o sujeito ele ainda não é representado pelo significante, porque ele vai ser representado para outro significante, né? O sujeito é aquele que é representado por um significante para outro. Então, só no segundo momento que ele se articula com S2, com o conjunto dos significantes da língua, e aí ele também é representação. Mas nesse momento, nesse corte teórico que ele fala, se a gente pensasse um instante, né? Vamos usar esse termo, um instante que o sujeito se identifica com um S1, então ele deixa de ser vazio para ser um S1, e ele está identificado, não representado, mas identificado ao significante. O Miller vai chamar isso de insígnia, né? Porque ele fica voltando nisso, não sei se... Aí na página 183... Deixa eu só... A André perguntou o nome do livro. O nome do livro é esse daqui, ó, André. Signos do Gozo. Quem não tem, está no Drive dentro do grupo, mas eu posso colocar aqui também no... Não vou colocar agora. Eu vou mandar lá no grupo de novo para quem não tem, tá bom? Para quem não se localizou. Mas são 6 paradigmas do gozo, vou mandar lá no WhatsApp. Quer que eu já projeto aqui? Pode projetar. Vou mandar lá no grupo para quem se perdeu. Pronto. Aqui está projetado para a gente continuar aqui. Então, vamos. A gente tem jeito de achar mais perto e... Você quer que amplie? É. Posso aumentar aqui também. É desse jeito que a gente estava fazendo. Não precisa tanto assim, não. Não, aqui, ó, você vai ver aqui. Está conseguindo ler aqui? Aqui sim. Deixa o computador um pouquinho para mais perto. Espera aí, pessoal, só uns aqui. Tá bom para você? Você está desaparecido. Tá bom? Okay. Se você quiser chegar mais para o seu lado, porque está sobrando. Tá bom. Vou mandar aqui para o grupo. Aí a gente está aí na página 183, esses grifos aí não são meus. É nem um grifo, né? É meu, porque meu livro é outro, enfim. Mas... peraí. Como que faz para... O que você quer? Que a gente vai pegar aqui nesse... La eleição... Aqui? Ok. Aí está la eleição preferencial, que é a escolha, né, preferencial. Vocês vão entender porque que tem esse subtítulo. Aí, bom, a gente está retomando aqui, o Miller faz isso, ele retoma e a cada retomada repete algumas coisas, mas vai dando uns pequenos giros que eu acho que acrescenta e vai consolidando, né? Vai ficando mais claro. A falta de seu lugar original, o sujeito encontra primeiro as marcas da resposta do outro, do grande outro. Porém, quando investe no que está do seu lado, quando se aponta a si mesmo, ele encontra o S1. Quer dizer, um S1 com o qual ele se identificou. Veja embaixo aí aqui embaixo, né, que eu estou passando a bolinha, ele era um conjunto vazio, ele agora, esse conjunto vazio está identificado com o S1, né? Ele fala quando ele se aponta para si mesmo,
o que ele encontra é o S1, mas esse é um si mesmo engraçado, né? Porque é um si mesmo não está conectado com o S2, é como se estivesse apartado do grande outro, mas esse é S1 de onde ele vem, né? Todo significante vem do grande outro. Mas nesse instante aí, que é eu falo um momento, uma espécie de corte teórico, né? A gente pensa no sujeito identificado com o S1, mas ainda não articulado, né? Nesse momento de insígnia, ele está identificado e é como se o S1 vem do grande outro, mas ele é um corte operado de modo que é como se o S1 não é algo que opera sentido nesse momento, porque não está articulado a outros significantes, e é quase como se o S1 ele está falando, né, o sujeito aponta para si mesmo e encontra o S1. É quase como se fosse uma propriedade do sujeito, só que não é, né? Porque todo significante vem do campo do grande outro. Mas então, no primeiro momento, se ele, né, apontar-se para si mesmo, seria apontar para o vazio, né? Para o vazio. Nesse segundo momento, se ele aponta para si mesmo, esse negócio é duplo, né? As duas bolinhas ali. Aí ele encontra o S1, né? Quase como se ele tivesse comprado, se apropriado do S1 e o S1 não fosse mais o outro. Mas deste modo, se vê conduzido a fazer-se significante, né? É evidente que a partir do momento que o conjunto vazio encerra um elemento significante, ele já, né, à medida que o conjunto vazio contém, né, um elemento significante, ele já não é mais vazio. O sujeito encontra, então, esse significante e se faz ele mesmo significante. Tem uma contradição, no Lacan ele vai dizer assim, né, porque o sujeito enquanto tal seria esse conjunto vazio, né? No que ele se identifica com esse significante, a gente já trabalhou muito isso aqui, né? Ele nasce como, né, como alguma coisa, né? Deixa de ser esse vazio, essa coisa impalpável, né? E ele ganha uma identificação, ele se torna matéria significante, mas ele se perde como conjunto, ele se perde em parte como conjunto vazio. Então, o Lacan fala de uma fanes do sujeito. A fanes é uma espécie de encobrimento, né? O sujeito, enquanto vazio, fica encoberto pelo S1. Mas, como a gente sabe, isso né, essa identificação não faz com que... Isso não dá conta, não tem nenhum significante que dê conta de uma identidade totalizadora para o sujeito. Então, o sujeito, mesmo no momento seguinte em que ele se encadeia com os significantes da língua, ele continua sendo, em parte, significante. Essa é uma das ideias do sujeito dividido. Em parte, ele é um conjunto vazio que circula na linguagem. Esse vazio que está entre um e outro significante. Então, o sujeito encontra, então, esse significante e ele se faz ele mesmo significante. Em outras palavras, investe no conjunto sujeito, tentando encontrar se só encontra esse significante. E é como se o sujeito dissesse, né? Eu sou esse significante, né? É isso aí que eu sou. E esse momento aí é um momento que ele chama também de insígnia. Ilustro dessa maneira o fazer-se significante para que possam imaginá-lo. O sujeito encontra o S1, eu gosto disso, que ele antropomorfiza o sujeito, porque o sujeito é um conjunto vazio identificado com o S1, mas é como se ele pudesse dizer, né? Se o sujeito falasse, que nesse momento, ele dizia, né? É aqui o que sou, né? Nesse significante. Ainda quando pertence ao outro, esse significante está também no conjunto do sujeito. A hipóstase do sujeito. Hipóstases é quando alguma coisa que abstrata ganha um estatuto, né? Ganha alguma consistência, ganha um estatuto de realidade. Né? Porque o sujeito, como conjunto vazio, é um negócio... só dá para pensar representando como um círculo vazio, mas a gente poderia dizer que é algo que é, é, é quase como se ele não existisse, né? Porque o sujeito que vai comparecer na clínica, e esse sujeito com o qual você vai lidar, esse sujeito aparece na clínica como discurso, né? Então, o que vai aparecer na clínica não vai aparecer um sujeito só como conjunto vazio na clínica. Imagina isso, né? Como que seria um sujeito
como conjunto vazio. Então, o sujeito aparece na clínica como linguagem, né? Então, esse sujeito, que era algo muito abstrato, né, como um conjunto vazio, na hipótese do sujeito, ele ganha uma realidade, né, uma realidade significante. Inclusive, o que permite compreender de que modo o sujeito poderá manobrar a partir desse significante ao que Lacan chama ideal. Eu não sei se vocês lembram, a gente estudou identificação lá atrás, e para o Lacan é uma coisa que vai trabalhar muito no seminário 9, o ideal do eu, né, a identificação, para Lacan é a identificação com o S1, né? O que orienta o ideal do eu é o significante, né? Fundamentalmente esse significante, o S1. Lá a gente viu, né, que é a identificação com o significante, que é o eu ideal, que é uma identificação com uma imagem, né? São coisas distintas, mas a gente não vai voltar nisso agora. Então, inclusive, o que permite compreender de que modo o sujeito poderá manobrar a partir desse significante que Lacan chama ideal, a fim de indicar justamente essa manobra. Lacan acrescenta que o sujeito se orienta desde ali e consegue, desse modo, enfocar o espelho do outro. Aqui ele vai entrar no negócio do esquema óptico, do Lacan, a gente não ganha nada introduzindo isso aqui agora. Vocês estão acostumados aqui, quando acho que quebra aqui o que a gente está trabalhando, eu vou dando saltinhos aqui. O diz imediatamente depois de evocar a manobra do grande outro que opera a neurose. Assinala, assim, que o sentido, em que sentido esse significante, se não está à disposição do sujeito, ao menos é manobrado habitualmente pelo sujeito. Eu diria se ele não está à disposição, né, como eu estava dizendo, essa ambiguidade, né? O sujeito é identificado esse S1, se ele olha para si, o que ele vê é esse S1 nesse instante teórico, mas esse S1 vem do outro, né? Então, aquilo que é mais si mesmo do sujeito é outro, né? Nesse ponto, podemos apreciar a distância que separa as duas elaborações de Lacan. A primeira, mais aparente e imediata, afirma que na falta de seu lugar, o sujeito encontra o S1, encontra sua insígnia. 4 anos mais tarde, uma segunda elaboração nos propõe uma segunda operação do sujeito. Este também pode manobrar com sua outra parte, ou seja, com seu vazio. Dá para fazer alguma coisa com o seu vazio. Aliás, se não houvesse nada de vazio no sujeito, isso significaria que o sujeito seria completamente, né, parasitado pela linguagem, ele estaria completamente tomado pelo grande outro, né? E a gente não teria essa operação dupla, né, de alienação e separação, a gente teria só alienação, né, na linguagem. Então, se o sujeito pode fazer, né, manobrar, se o grande outro não é para o sujeito uma espécie de estado totalitário, né, me dê licença dessa metáfora, é porque o sujeito continua em parte sendo um vazio que circula na linguagem, não tem nenhum significante, nenhuma articulação significante que pode preencher completamente o sujeito, né, ou determinar completamente o sujeito. Aí ele fala do negócio que tem um texto lá sobre uma resposta ao Daniel Lagache, mas vamos lá para a penúltima linha aí. Ó. Daqui o sujeito pode encontrar seu lugar no grande outro a partir da insígnia, e também a partir de sua falta, de seu vazio. Né? O sujeito se posta, né, como significante e como vazio. Ele eu fico voltando na definição clássica, né, que todo mundo tem enjoado do Lacan, né, o sujeito é aquele que é representado por um significante para outro significante. Então, é entre um e outro, de um para o outro, né? Quando ele está, ele encontra uma definição parcial e provisória no significante, numa articulação significante, ele está parcialmente representado, né? Ou parcialmente determinado pelo significante. Só que ele está entre um e outro significante, então ele permanece como um vazio que escorrega na linguagem. Né? Aí ele coloca aí duas representações, né?
em cima e o sujeito tá como... Ah, não é aqui. Aqui a parte da insígnia, né, o sujeito se posiciona como significante, né, a partir do seu S1 para o campo do grande outro. Aí na outra página... Outra? É. Aqui? É. Esses dois? Sim. Tá. Aí na outra página você vê, aí ele está posicionado a partir de sua falta. Ó, esse campo aí que continua, né, para dizer que o sujeito continua, ele está dividido entre significante e vazio. Né? Então, só para recuperar até aqui, veja, um ponto fundamental. O sujeito, a gente só sabe sobre ele quando ele fala. Inclusive, por isso que a regra fundamental é a associação livre, ou seja, colocar o sujeito para falar. E por isso que a nossa ferramenta é a escuta. Eu acho que, assim, eu estou chato, né, sendo rigoroso com a teoria, porque a gente está numa abordagem muito mais teórica, né? Quando a gente fala assim, a gente coloca o sujeito para falar, a gente pode dizer que o sujeito, quando ele fala, e a sua fala pode ser entrecortada por silêncios, o sujeito, ele comparece lá na clínica quando ele fala, né? E aí, lembrando que ele comparece quando ele fala, e aí, já fazendo um recorte com a clínica com crianças, lembrando que falar não é necessariamente esse falar nosso. Por exemplo, a criança fala através do brincar, do jogar, da escolha dos objetos e assim por diante. Então, mesmo um sujeito não verbal, ele oferece ele se comparece numa certa posição de sujeito a partir do modo que ele fala, que podem ser vários. E aí, um outro ponto interessante aí que é essa questão desse vazio do sujeito. E ainda bem que existe um vazio do sujeito. Então, só retomando isso que a gente viu até aqui, então, veja, o sujeito aparece na clínica, né, como linguagem. Isso significa, então, que é a linguagem que dá o estatuto do sujeito, que dá a existência do sujeito na clínica, a linguagem, seja lá como ela comparecer, por isso a gente tem que colocar a linguagem para comparecer, seja convocando para falar, para brincar, para jogar, mas colocar essa linguagem para comparecer. Um outro ponto importante que apareceu agora há pouco, sobre a questão do ideal do eu, né? Essa identificação com o significante, e aí você já deve ter ouvido aquela frase, o eu é um outro, no sentido de que, então, ele olha para si, quando o sujeito olha para si, ele vê o S1 que veio do grande outro, de tal modo que nesse encontro entre o sujeito e o outro, há um ponto em que não há distinção. Esse ponto, inclusive, que não há distinção, a princípio, a gente vai apontar para a alienação. Há um certo ponto em que o que o sujeito vê de si se confunde com o que veio do outro. Afinal, o sujeito toma como ponto de identificação o S1 que veio do grande outro como se fosse seu, do sujeito, percebe? E não mais como se tivesse vindo do outro. A Renata traz uma definição, né, interessante que está aqui no texto, né, o fundamento para isso, para esse o eu é um outro, né, que é um verso do Rimbaud, que o Lacan pega, mas originariamente o Lacan pegava isso para falar da identificação do eu, da constituição do eu, né? Ele se identifica com a imagem no espelho, com a imagem no corpo do outro, né, que é um igual da outra criança. Mas aqui a Renata conseguiu dar você pode se apropriar disso aqui, né? Posso apropriar. Né, um eu ou um outro faz todo sentido aqui também né, quando a gente está estudando aqui o nascimento não do eu, mas do sujeito, né? Porque é isso, que há de mais si mesmo no sujeito aqui nesse momento que a gente está vendo é um S1, que no fim das contas vem do outro. Sim. A Maria pergunta, por exemplo, se quiser abrir o microfone e perguntar, Maria, pode abrir. Maria pergunta, por exemplo, com a questão da deficiência auditiva. Por exemplo, eu particularmente sou péssima em Libras, mas eu dou supervisão para uma moça que atende em Libras, por exemplo, e ela atende deficientes auditivos em Libras. E é importante você lembrar que Libras é uma língua, é uma linguagem, entende? Então, é uma fala. A questão fundamental, Maria, é que vocês compartilhem de grande outro. Ou seja, eu falo português, meu paciente fala português. Eu falo Libras, meu paciente fala Libras. Percebe que para a gente poder escutar, a gente tem que compartilhar
de código. Então, código comum, tem que ter um código comum. Então, não há problema nenhum em alguém com deficiência auditiva fazer análise, pelo contrário, desde que haja um código compartilhado. Consegue entender? Então, a questão se eu não falo Libras, seria como eu atender alguém que fala russo, porque eu não sou capaz de escutar o sujeito na sua manifestação pela via da linguagem. No entanto, se eu falo Libras, eu sou plenamente capaz de recebê-lo no consultório e atendê-lo. Inclusive, em Libras, também vai ter tudo que acontece no discurso, tá? Atos falhos, as trocas, os esquecimentos, porque é um idioma, é uma língua como qualquer outra. O ponto fundamental eu preciso compartilhar, né, um código em comum. E essa língua, né, o Brás de Libras, né, aponta para a gente que a gente está, né, é um código dentro de uma língua mais ampla que é o português brasileiro, né, uma língua que todo mundo... Inclusive, se você parar para pensar, Maria, por exemplo, por que quando a gente vai atender criança, a gente joga junto com a criança? A gente joga junto com a criança para estabelecer um código em comum. Entende? Um código em que nós dois estamos envolvidos no mesmo discurso, dentro daquele jogo, dentro daquele brincar. Percebe? Eu não só coloco ela para brincar e fico do lado de fora observando. Eu entro para o jogo. Pode falar, Maria? Não, entendi, mas aí, no caso, o analista profissional tem que ter o curso de Libras, né, para poder estar atendendo, né, porque nem todos têm, né? Perfeitamente. Então, nós temos pouquíssimas pessoas que atendem Libras. Na universidade, eu já supervisionei 2 ou 3 que atendiam Libras. Fora da universidade, eu supervisiono uma que atende Libras. Então, você vê que não tem tantos, o que significa que é uma população que carece de pessoas competentes para atendê-las, percebe? Eu mesma não sou competente para atendê-las, porque, embora eu estudei Libras, não o suficiente para poder navegar nessa... eu e todo mundo que fez licenciatura, né, gente, estudou Libras, mas aquilo que a gente estudou não é suficiente para dar conta disso. Mas sim, aí a falha é de ter profissionais nesse código. Mas aí, no caso, que vai receber um paciente, você pode usar jogos, usar desenhos, outros meios, né? Depende. Por exemplo, se é um paciente adulto, ele vai precisar se expressar e ser compreendido com o recurso que ele tem. Então, se eu não tenho recurso para atendê-lo, eu vou ter que encaminhar para quem tem. É bem essa coisa, né, como se fosse isso, né? Ele fala russo, eu não falo russo. Eu não tenho como atender alguém que fala russo. A gente não tem uma língua em comum, né? A gente tem que ter uma língua em comum. Lloyd? Seu microfone está fechado, Lloyd. Desculpa. Boa noite a todos. Ainda dentro dessa questão da deficiência auditiva, Renata, não, mas antes de começar a falar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer vocês, né, por ter as aulas aí, tenho aprendido bastante. Dentro dessa questão ainda da deficiência auditiva, eu sempre fiquei pensando, porque nós somos marcados, né, desde sempre, temos as marcas, né, marcados pelo Lalang, pela toda aquela história, o início da nossa vida. No caso do deficiente auditivo, e a nossa estrutura, né, vai formando aí nossas estruturas. Como é que fica isso no caso, na formação das estruturas? Não sei se eu consegui me explicar. Conseguiu, e não muda muita coisa, não. Até tem uma dissertação de mestrado, que eu participei da banca, aqui na Federal de Uberlândia, aqui do lado, que era justamente sobre isso. A criança, ela era deficiente auditiva, ela já nasceu com a deficiência auditiva, e ela foi encaminhada para a moça que estava atendendo, que estava fazendo mestrado, né, com encaminhamento para autismo, e no final das contas não se tratava de autismo, tratava das consequências aí da questão da deficiência auditiva. A estruturação era neurótica, especificamente essa criança. É uma dissertação bem legal, eu posso mandar o link dela no repositório da UFO para quem quiser ler. Que é justamente isso que você está perguntando. Então, veja, a estruturação vai acontecer do mesmo modo, porque a linguagem está lá.
entende? Assim, a gente está brincando aqui com russo, porque eu particularmente não sei uma única palavra de russo, nesse sentido. Mas ela, alguém que, que tem nasce com deficiência auditiva, ela, né, a linguagem chega de algum jeito, né? O campo, ela não está excluída da cultura, né? As trocas pulsionais vão acontecer. A gente, porque uma coisa é alguém que está excluído do campo da linguagem e da cultura, né? Tem um filme que eu acho que todo mundo já deve ter visto, esse filme bem conhecido do Werner Herzog, que se chama O Enigma de Caspar Hauser. Esse é o nome que deram em português, eu descobri, foi lá o título original, o filme se chama assim, Cada um por si, Deus contra todos. Mas a ideia era esse Enigma de Caspar Hauser, mas o personagem central é baseado, né, o filme é uma ficção baseada numa história real. O Caspar Hauser é diferente, né, porque assim, ele nem tinha deficiência auditiva, né, mas ele foi criado na floresta, ele foi abandonado lá, pequenininho, e ele foi criado no meio dos animais, no meio da floresta. Ele nunca tinha, ele estava, né, é até estranho pensar isso, mas ele estava fora do campo do grande outro, né? Então, quando você vê o filme ali, o impacto é esse, né? Muito mais, né, o impedimento, né, da sensoriedade, né, auditiva não coloca alguém, né, necessariamente, não vai colocar fora. Porque tem o olhar, né, o tato. E sabe, ele está no meio da cultura, ele tá lendo a cultura, né? Tem muitos modos de fazer essa leitura, né? As pessoas são inclusive, né, são alfabetizadas, elas acessam a língua portuguesa, elas acessam porque a Libras, né, é uma linguagem, né, dentro da língua portuguesa, né? Não é uma linguagem universal, né? O Brasa de Libras é o português brasileiro, né? Então ele não está fora, né? Ele não está para brincar com o termo, ele não está fora cluído. Assim, rapidinho, eu tive uma paciente que descobriram a deficiência dela aos 4 anos também. Foi um trabalho bem, bem bacana que a gente realizou, mas tudo bem. Então, eu até mandei aí da Camila. Eu participei da banca de qualificação, esse já é pós-defesa. O trabalho dela é dinâmica pulsional na surdez congênita ou precoce, reflexões sobre a língua materna e a língua de sinais, que é justamente a sua pergunta, é o trabalho que ela desenvolveu. Mas lembrando, no início, você vai ter as trocas pulsionais. As primeiras trocas pulsionais é o olhar, a voz, o toque, entende? A voz é um dos objetos, né, das trocas pulsionais, não o exclusivo, um dos. Entende? Mas eu insisto que o sujeito está na linguagem. E o sujeito está na linguagem. Isso é um ponto fundamental. Ele está na linguagem deles. Muito obrigada. Uma coisa interessante, antes de voltar aqui para a alienação, a gente falando essa coisa de que tem que falar né, tem que ter um código, uma língua em comum para funcionar, né, para ter como um analista atender alguém. Mas tem uma fala que é muito interessante do Lacan no seminário As Formações do Inconsciente, em que ele diz que, olha que exercício difícil que ele propõe, né, que ele diz que é algo que o analista deve fazer, né, escutar a própria língua como se fosse uma língua estrangeira, né, você conhece aquela língua, mas ela te é estrangeira, para que você estranhe determinadas coisas que contém na fala do paciente, tem algumas coisas que ele pode dizer ali que está no uso corrente da linguagem, que tem outros sentidos para além daquilo que o paciente mesmo escuta, né? Então, eu gosto de pegar até uns casos, é como se a gente pegasse coisas que estão tão consolidadas na língua que a gente não pensa mais sobre o que está sendo dito, né? É meio que se você ir na literalidade de algumas coisas, né? Às vezes, escutar a língua como se você fosse... como se você estivesse escutando uma língua estrangeira, é ouvi-la na sua literalidade. Por exemplo, a gente está consolidado na língua, a gente fala né, a gente fala marido e mulher, né? Um termo muito, a gente se refere ao casal como marido e mulher. Tem uma coisa aí, né? E a escuta está automatizada. Se a gente escuta isso como se fosse uma língua estrangeira, a gente pensa assim, peraí, não é homem e mulher, né? É marido e mulher. E aí, o que a gente percebe, né? Quando alguém um homem que se casa, ele se
torna marido. Ele ganha uma função social. A mulher, então ela é mulher, então ela se torna mulher quando ela se casa. Olha o que está, né? Se a gente escuta com ouvidos estrangeiros, né, desautomatiza, a gente fala, mas espera aí, então ela vira mulher quando ela se casa? Tem alguma coisa contada, inclusive, sobre a cultura, né, sobre a própria estrutura da linguagem, da cultura, onde essa língua é falada. Né? E quando se separa, né, ninguém vira ex-homem, né, o caso de mas a mulher vira uma ex-mulher. Então, quer dizer, se a gente escuta isso desautomatizadamente, a gente percebe que a gente está a língua conta para a gente, se a gente escuta, que a gente está num campo do grande outro em que uma mulher é uma mulher enquanto ela está casada, né? Que é algo que está, né? A gente está em 2024, mas vocês sabem que essas coisas não estão assim dissolvidas, né? E comparece a linguagem, né? Se a gente escuta. Não só nós todos ouvidas, que vocês viram o escândalo aí da Hope, né? O CEO da Hope falou, Deus que me livre uma mulher como CEO. A Hope é uma marca de roupas, inclusive femininas, né? Então, e isso foi o que? Há 2 semanas atrás. Então, isso do que é ser homem, ser mulher, em 2024, ainda não está resolvido. Os ataques, né, nos Estados Unidos, como que chama a cantora famosa lá? Que está apoiando a Kamala Harris? Alguém me ajuda aí. Ai, gente, eu sou péssima da... Super cantora. Aqui super fotografou com gato, gente, me ajudem. Taylor Swift. Taylor Swift, né? A Taylor Swift, ela é atacada, né? Ainda mais agora que ela se manifestou pro Kamala Harris, né? Ela é atacada por ela não ser casada e não ter filhos, né? E a fala sobre, né, mulheres que né, o vice do Trump, né, mulheres que não têm filhos e não é casada, vai virar doida dos gatos, né? É nesse tom, assim. Então, ela não é uma mulher, né? Alguém colocou aqui a Lena. Também tem aqui, ó. Nunca tinha pensado nessa. É muito bom isso daí, ó. É escutar também como se você fosse pensar na relação entre patrimônio, matrimônio. Matrimônio, né? Patrimônio se refere, né, ter um lugar social que você tem posses, né, e tudo mais. E matrimônio é o casamento. É como se a grande propriedade, né, Lena, a propriedade que a mulher pode adquirir é um casamento. E os homens vão adquirir patrimônios, né? O patrimônio da mulher é o casamento. Essa eu não tinha pegado. Muito bom. Então, isso, veja, a clínica é isso, escutar como se fosse o idioma estrangeiro, percebe? Tem uma coisa que talvez, eu acho que ela é muito mais corriqueira na linguagem, e talvez seja ainda mais, assim, a gente está automatizado, e a escuta da gente fica automatizada, né? É muito curioso que, na língua portuguesa brasileira, pelo menos, falada no Brasil... A expressão a minha mulher, né? A minha mulher, perfeitamente. Então, esse é a minha mulher como se fosse um objeto, como se fosse uma propriedade, né? Exatamente. Mas, peraí, então... A língua portuguesa. Sim, na língua portuguesa tem uma outra expressão que tem a ver com essa coisa aí também de relações amorosas, né? Que a gente diz, a língua portuguesa falada no Brasil, a gente diz, uma pessoa que está namorando, ela está namorando. Uma pessoa que é casada, ela é casada. E hoje tem um monte de nome, né? A pessoa está numa relação confusa, tá? Mas enfim, se a pessoa não está em relação amorosa nenhuma, né? A pessoa diz assim, eu estou sozinha. Você está namorando ou você está sozinho? Para os homens também é dito, né? Aí a pessoa chega no teu consultório e diz, eu estou sozinho, né? Olha o que a pessoa está dizendo, né? É um negócio muito automatizado, a gente escuta assim, tá muito congelado nesse sentido de que ela só está dizendo que ela não está num relacionamento amoroso. Não, ela né, é radical isso, né? Eu estou sozinho, né? Eu estou sozinho, a primeira imagem que vem, assim, né? Se a gente pensa, você está no meio do deserto, né? E não tem com quem você contar. E eu complementaria com uma coisa... Você é o Kaspar Hauser, né? Você não tem... Só assim. E aí, o Wesley colocando sozinho como equivalente a solteiro, em algumas regiões do país, aqui, inclusive, quando uma mulher divorcia, parte do pressuposto de que sempre ela foi a divorciada e não quem decidiu, e ela é a largada. Então, tem um termo, por exemplo, extremamente pejorativo de mulher largada. Olha que coisa assustadora, ficou parecendo que largou assim, pá, jogou fora. Então, escuta essa coisa, né? Nossa, fulana é uma mulher largada. Tem alguma outra região do país que utiliza essa expressão? Isso aqui é do Centro-Oeste.
a mulher divorciada aqui, ela é a mulher largada, é como se de fato ela fosse quase despejada, né? Dá a impressão de um jogar fora. Separada. Usa Então, mais o termo separada. aí é mais o termo separado. O largado, eu acho ele super, super, super pesado. Então, é interessante essa coisa. Lena, você quer abrir o microfone para explicar essa parte? E ela é uma ex-mulher. Ela é uma ex-mulher. Mas a Lena falando aqui de um treino para esse estranhamento pode vir com a escuta antropológica. Você podia falar aí, Lena. Lena, me explica um pouquinho. Eu estou sem câmera agora, né? Mas bom, eu sou antropóloga, né? E estou em formação em psicanálise, e eu vejo quanto esses anos de escuta pode ser vários contextos, né? Esse movimento de estranhamento, né? De uma posição de estranhamento para o familiar, e essa ida e vinda, né? Entre várias experiências culturais, nos ajuda a afinar essa escuta para determinados agora, né, na psicanálise, para pensar esses significantes, né, para a gente realmente conseguir ter esse estranhamento que é um treino também, né, então eu acho que nesse sentido vale mais leitura antropológica também na psicanálise, uma intersecção mais profunda. Sim. Inclusive, colocar o analisando como um leitor, né, das palavras que ele escolheu usar, né, das palavras que foram apresentadas. Então, faz parte, inclusive, da clínica, colocar o sujeito como leitor dos seus próprios sons, do seu próprio texto, um leitor, entende? Ele como um leitor, me explica melhor essa palavra, né? Porque quando ele lê essa palavra, ele, de algum modo, tem notícia de onde ela veio. Por exemplo, o que você quer dizer? Né? A pessoa diz, eu sou sozinho, né? O que você quer dizer quando você diz isso, né? Porque a pessoa vai ter que se deparar com isso, né, e desautomatizar também o modo como ela escuta, né? Não estou namorando, nem estou casado, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. E inevitavelmente, então, o sujeito, ele comparece disso. Então, voltando ao que a gente estava colocando, então, o sujeito, ele se encontra no grande outro, né? A partir de uma insígnia oferecida pelo grande outro, mas aí que é um ponto interessante. Mas essa insígnia não define completamente o sujeito, e isso é extremamente importante. O sujeito permanece, o sujeito neurótico, aqui a gente está falando da neurose, o sujeito neurótico permanece oferecendo ao grande outro o seu vazio. Então, é uma insígnia com a qual ele se identifica, mas não de um modo maciço, ainda bem. E esse vazio, né, que permanece, né, que fica claro quando a gente fala que o sujeito está entre os significantes, é a margem ele falou que de uma margem de manobra, né, o sujeito pode manobrar com essa, é porque o sujeito não está completamente, né, identificado com o significante, né, é nesse vazio aí que ele representou até no esquema aí, que o sujeito tem uma margem de manobra, né, para que ele possa jogar com os significantes, inclusive com o S1, ou os S1, né, porque o Lacan depois vai trabalhar com a ideia de pluralização, né, quando ele concebe o S1, coloca no lugar de nome do pai, ele já está pensando em uma coisa plural, né, mas aqui nesse momento teórico a gente pensa no S1 como sendo um significante, né, fundante. E lembrando que a clínica precisa disso, porque se não houver essa manobra, essa margem de manobra, de que servem as nossas intervenções, entende? Então, não haveria clínica. Não haveria clínica. A clínica só existe porque a gente coloca o sujeito como um leitor dos seus significantes. Esse sujeito seria um sujeito só alienado na linguagem, né? E aí, eu já enfatizei isso, né? É uma operação... A gente fala, às vezes, como se fosse cronológica, a gente estuda primeiro a alienação, mas o tempo todo a gente, como sujeito, a gente é alienado e separado. Alienado na linguagem e separado, né? Então, é uma margem de manobra. Não significa que na separação, né, enfatizar isso de novo, você está livre, você superou o grande outro. Não tem jeito, não tem isso, né? Não tem sujeito, né, fora, né, um sujeito estrangeiro ao grande outro, né? E aí, pegando isso que a Lena colocou, Lena, é interessante isso, porque na clínica, o sujeito ele vai ser um antropólogo, ele vai fazer leituras sociológicas, ele vai filosofar, ele vai ser um linguista. E você percebe que ele vai ser convidado para utilizar e construir recursos possíveis para fazer
à medida que ele é colocado como leitor de seus significantes e se torna responsável por eles, inevitavelmente ele vai trabalhar em cima desses significantes com recursos que ele tem, que ele vai, inclusive, descobrir que nem sabia que tinha, né? Cristiano, você coloca que ao mesmo tempo que o S1 anula o sujeito, ele o cria. Sim, exatamente. Mas que sujeito que ele anula, né? O sujeito como, né, um vazio, né? Um conjunto vazio. Um vazio pleno, né? Ele não é mais, né? Esse S1 faz o furo na plenitude vazia do sujeito, né? Quer que volta o texto? Vamos voltar para o texto. Então, vamos voltar, estamos na página 185, vou projetar aqui para a gente ter uma leitura compartilhada. Mas todo mundo está com ele aí, eu mandei no WhatsApp. Esse esquema aí, né? Quer dizer, aqui no esquema, né? Aqui estaria o S1, né? E ele é articulado com o S2 nesse campo. Mas esse campo vazio é o campo da margem de manobra, né? Eu gosto dessa expressão, né? Uma margem de manobra, né, que faça com que ele possa jogar com o significante, né, manobrar com o significante, né, ou manobrar o significante. E lembro que toda a clínica depende disso. Sem essa margem de manobra, as nossas intervenções não serviriam de absolutamente nada. Não, mas não teria clínica. Não teria psicanálise. Não teria psicanálise. Né? Agora bem, como manobra a partir de seu vazio, precisamente encontrando a falta no grande outro, confundindo o seu lugar original com a falta do grande outro. Então, o sujeito, se ele não está completamente determinado, né, nesse esquema, e veja o esquema abaixo, né, ali S1, S2 é o campo do grande outro. Né, eu disse para vocês, toda vez que vocês veem S1, S2 assim, juntinhos, né, eu estou falando do grande outro, né. E só que assim, como não tem significante que, né, usar um jargão que bem da psicanálise, que dê conta completamente do sujeito, que lhe dê uma identidade plena, não tem, né, um sujeito com o qual passa a desaparecer essa dimensão do sujeito como vazio, né, como sujeito dividido entre linguagem e vazio. Como não há isso, né, quer dizer, o grande outro é faltoso, por isso que o A, né, a gente representa como A barrado também, né. Falta esse significante da completude, é um termo que é muito caro para o Lacan, né? O grande outro, né, é como se ele fosse o conjunto dos significantes, o conjunto incompleto dos significantes de uma língua. É um conjunto, mas é incompleto, né? A lógica do não todo, que o Lacan vai lançar a mão muitas vezes, né? Então, aqui nesse esquema de baixo, a gente pode pensar aqui que né, a manobra do sujeito se dá a margem de manobra porque não é só o sujeito que tem um vazio, né? O campo do grande outro é uma falta, né? A gente viu isso nas aulas passadas, né? Tem uma sobreposição de vazios, né? O vazio do sujeito e o vazio do grande outro. Então ele não é só um sujeito que está identificado à linguagem, né? Ele é um sujeito também que localiza a sua falta numa conjunção com a falta do grande outro, né? É curioso isso, porque uma das coisas, né, que está em jogo na psicose é que o outro, né, do psicótico, ele é um outro pleno, né? Então ele é um outro maciço, né? Não tem margem de manobra. É por isso que para o psicótico, como não tem divisão, né, entre linguagem e vazio, o que né? Então é uma relação de certeza e não de divisão, né? Então a Renata já ouviu isso inúmeras vezes, que tem uma paciente marcante, né, no nosso percurso, que a fala dela era o seguinte, né? Meu pai, uma paciente psicótica, ela diz assim: meu pai tem uma plantação dentro de um versículo. Isso parece, né? A gente escuta, neuroticamente a gente escuta assim, né? Um verso, né? Parece um verso. Mas para ela você tinha que trabalhar com isso, né? Isso era. O que você quer dizer que o meu pai tem uma plantação dentro de um versículo? Eu quero dizer exatamente isso. Não é que eu quero dizer, eu disse, né? Abriu a Bíblia, mostrou o versículo. Ricardo, explica para a gente isso que você escreveu, sobre a sua pergunta sobre o objetuário. Então, mas espera aí. É porque você teve nas aulas passadas? Então, não, porque você perguntou assim, na hora certa, parece que...
Porque a gente vai ver, a gente viu nas outras aulas, e a gente vai retornar a isso, né? Quer dizer, a gente está falando até agora, nessa aula, de identificação com significante, de vazio, e nessa sobreposição de vazios, que é uma dupla negatividade, né? A negatividade do sujeito, né? Quer dizer, falta um significante que o represente completamente, que o planifique, e o grande outro falta também, ele não tem um significante que né, dê uma identidade totalizada para o sujeito, né? Também uma negatividade, né? Nessa dupla negatividade é que se aponta aí né, uma positividade do gozo, que é o objeto A, né? O objeto A é nesse lugar aí que a linguagem não dá conta, né, de sustentar sozinho o sujeito, que entra isso que no Lacan, né, o objeto A como uma espécie de cota de gozo, né? Mas veja, não é da Jing do Seminário 7, que é um gozo absoluto, é uma cota de gozo, né? Às vezes o Lacan vai falar de objeto A como mais gozar, como mais de gozar, ele tirou esse termo, essa expressão mais de gozar, tá lá no Karl Marx, né? Uma mais-valia, um mais-valor, né? Que é o lucro, né? do capitalista, né? Então, depois dessa operação toda de negativação, né, do gozo, porque, veja, não tem nada da dimensão do gozo aqui, eu tenho significante, significado e vazio. E aqui comparece, e o Miller trabalha nesses termos, né? O objeto A como algo do organismo que não foi mortificado por essa submissão, por essa alienação à linguagem. Então, alguma coisinha, né? Dessa margem de manobra, o que vai restar para o sujeito aí, né? O que ele vai obter dessa margem de manobra é uma cota de gozo, né? Nem todo o corpo está aparelhado e mortificado, esse é um termo lacaniano, né? Pela linguagem, né? Mortificado no sentido de estar né? Sobre a legislação do grande outro da linguagem. Então, você perguntou na hora certa, assim, é o próximo ponto aqui, né? O que advém dessa dupla negatividade que se encontra, né? A falta de um com a falta de outro, é aí que está a margem de manobra para que o sujeito goze, né? Usando um termo que o Lacan usa, um suplementozinho de gozo, né? Porque, e quando o sujeito, né, se conecta, né, ele se apresenta nesse intervalo aqui entre o sujeito e o outro que se apresenta é o objeto A, essa cota de gozo, a separação está nisso, né? Quando o sujeito não está só, né, alienado na linguagem, mas ele tem alguma coisa dele separada da linguagem que opera no nível do gozo, né? Mas, Ricardo, para quem vai assistir gravado depois e não vai ter acesso ao chat, explica para a gente a sua pergunta. Porque aí, por retroação, a resposta do Wesley vai fazer mais sentido. Boa noite a todos, né? E, mais uma vez, também agradecendo aí o tempo que vocês dedicam a esse projeto, né? Mas vem muito de acordo com o que o professor estava falando aí. Uma vez que se pronuncia sujeito, que fala do sujeito, então, para haver o sujeito, precisava ter algo ali que o convoque, que o crie, né? Que o gere, né? Que o faça emergir dessa organização, desse vazio. Esse vazio vai se organizar de alguma forma, vai ter algo ali para que haja um sujeito, né? Então, mesmo que seja algumas sobras, alguns restos ali, mas vai fazer com que ele consiga pegar algo para se sustentar. Então, o mínimo que seria uma entrada bem primitiva do objeto A. Então, ele seria, assim, o primordial para que tudo aconteça, para promover a existência do sujeito, o surgimento do sujeito. Sim. Né? Foi essa linha. E, na verdade, foi assim, foi escutando vocês aí, eu fui deduzindo isso aqui, né? Eu não estou conseguindo assistir todas as aulas de quinta, mas eu estou ficando muito atento aqui ao que vocês falam. Então, foi isso que eu consegui captar aqui, tá? Sim, sim. Mas tem as aulas gravadas, você pode voltar lá. Mas você deduziu bem. Não, tá, a orientação é essa, meu sentido da coisa é esse, né?
Então, se a gente pensar aqui, quer dizer, o sujeito, nesse nascimento do sujeito, o sujeito enquanto tal, né, se a gente for dar uma definição, ele é só significante, mas a gente, quando o Ricardo fez essa pergunta, né, mas nessa, né, exatamente o que ele escreveu, que em se falando desse momento do sujeito no campo do vazio, onde seria possível localizar o objeto A. Porque a gente fica perguntando, a gente está no quarto paradigma do gozo, né? Onde está a dimensão do gozo? A gente, até aqui, né, nessa aula, a gente estava falando de vazio e de significante, né? Então, eu brinco, é uma coisa, é uma brincadeira, mas dá para jogar com a linguagem nesses termos, né? O sujeito se aliena na linguagem, então, a gente pode dizer que nesse processo de alienação, né, o corpo, né, ele é como que submetido, ele não é como, né, ele é submetido ao campo do grande outro, né, o campo simbólico, a lei, a cultura, mas aí eu brinco que tem que ter algo em troca, né, tem que ter um pouquinho de gozo, né, nada de gozo, né, então o objeto A é esse suplementozinho, assim, para o sujeito colocar de pé, tem que ter algo de gozo, né, ainda que esteja longe de ser o gozo, aquele gozo pensado em Dajing, que era um gozo disruptivo, né, que era impossível dentro do campo do grande outro, né. Então, esse é um gozo localizado, um gozo que é manejável, né, no campo da linguagem, né. Ainda que, né, o objeto A não seja algo, o objeto A não é um significante, né. Ele vai dizer aí, num dado momento, que até ele opera, ele funciona no campo da linguagem como ele tem um funcionamento semelhante ao S1 quando a gente pensa o S1 isolado. O S1 isolado, né? Tem algo semelhante. Eu chamei a atenção para vocês que nas formas dos discursos, né, dos 4 discursos, o objeto A está lá, né? Então, quer dizer, ele não é algo que se reduz à linguagem, ele tem algo de gozoso, né, do corpo vivo, mas ele é manejável dentro do campo da linguagem, né? Tá. Você coloca... já está o texto aí, Tá, né? isso aqui. O sujeito pode orientar-se por meio de um elemento significante do grande outro, senão também mediante a parte vazia do outro. Pode orientar-se pelo elemento e, ademais, pela parte. E aqui o valor desse segundo esquema, o da intersecção, onde une a parte não significante do grande outro, aquilo que falta do grande outro, né, o seu vazio, e o vazio do sujeito. Se trata de uma maneira de operar apoiando-se diretamente em seu próprio vazio. O sujeito opera, ele manobra a partir do seu próprio vazio, né? Agora já podemos dizer pura e simplesmente que o sujeito não logra reconhecer seu vazio como uma coisa mais próxima, de acordo com o que sustém Lacan. Isso que está... Vamos passando aqui, isso aqui não ajuda. Diremos melhor, né, nesse esquema da interseção, o sujeito encontra a coisa mais próxima, só que aí não se reconhece, enquanto que ainda equivocando se reconhece na insígnia. Ou seja, quando opera com seu próprio vazio, apontando a falta a ser no outro, não se reconhece. A questão do fim de análise, a questão da direção da análise até o seu fim é como lograr que o sujeito se reconheça nessa segunda parte da operação. Quero só essa parte que a gente vai passando por ela, porque essa história aqui de fim de análise, estudo aqui, isso tem a ver com outro, né, o outro momento aqui, não é o que a gente está visando agora, né? Aí ele vai voltar no texto do Daniel Lagache, vai pôr identificação e pulsão, a gente não é isso que interessa agora, identificação sim, né? Mas pulsão não é que nos interessa. Mas esse esquema aqui, esse esquema até que interessa, porque aqui, né, desse lado aqui, veja, né, que nesse campo aqui, que eu falei para vocês que eu gostei do termo, né, não dá para ir, esse campo aqui né, de enlaçamento, em espanhol eles chamam de lúnula, né, então esse ato, essa lúnula, né, vão se acostumando, que eu gostei do termo, vamos usar. Nessa lúnula aí, quer dizer, no nível da alienação e da identificação, né, o sujeito e o grande outro eles estão articulados por um S1. A dimensão de falta aí fica meio que encoberta, né? Ela não está encoberta porque a gente vai grafar sujeito como barrado e grande outro como barrado, para dizer que os dois são faltantes, né?
Aí embaixo, esquece a palavra pulsão, e o que interessa é que aí seria o momento, assim, quando ele diz que o sujeito, né, no vazio, ele não tem... Quando a sua falta se sobrepõe à falta do grande outro, olha, é a dimensão da margem de manobra, mas é a dimensão que a identificação falha, né? Ele falou aqui, né, não tem como se identificar aí, né? Porque essas duas coisas estão operando, né? O sujeito identificado com S1 e o sujeito que vai localizar a sua falta coincidindo com a falta do grande outro, né? E ele vai ter que se haver de novo com a sua dimensão de vazio. E como eu estava dizendo aí para o Ricardo, é nessa dupla negatividade que né, a gente começa a falar do outro mecanismo que é a separação, né? Uma cota de gozo, né, um pouquinho de gozo, né, vai comparecer como objeto A, um suplemento de gozo. Senão o sujeito seria só linguagem, né? Desculpa, o sujeito é só linguagem, só que o sujeito ele precisa de uma espécie de complemento, né, de um suplemento de gozo, que é quase que assim, né? Como eu disse, é uma espécie de brincadeira, mas é algo dessa ordem, né? O sujeito tem que ter uma cotazinha de gozo para valer a pena essa submissão, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco, esse subcapítulo chama a escolha forçada, porque também o sujeito ele precisa dessa cotazinha de gozo, né? Mas né, o sujeito também vai se identificar à linguagem, porque se ele não se identificar à linguagem, e aí está a ideia de escolha forçada, ele vai permanecer como um conjunto vazio, né? Ele não ganha uma materialidade, né? Bom, mas não se preocupe, a gente vai ver isso aqui, que ele vai falar de uma coisa que está no seminário 11, né? A escolha forçada entre a bolsa e a vida. Então tá, no nível da alienação, como identificação... Aí na página 186, né? No nível da alienação, como identificação, o vazio do conjunto é substituído por S1. Quando desenvolvemos esse esquema, escrevemos assim, né? O S1 representando o sujeito, né? Que era um vazio. Está repetindo, né? S1 se escreve no lugar onde estava o conjunto vazio, e ao mesmo tempo o sujeito se toma por S1, se faz significante. Nos encontramos ante um esquema que, se bem é de substituição, mostra a metáfora primordial do sujeito. Condição da metonímia da cadeia significante que aparece aqui como chamado ao segundo significante. Isso aqui a gente já conversou sobre isso daqui. O mecanismo, né, do jeito que o Lacan trabalha a metáfora, né, o mecanismo, né, fundamental da metáfora é uma substituição. Então, no que a gente diz que o S1 substitui o sujeito como vazio, é uma operação metafórica. E é porque o sujeito passa por essa operação metafórica de se identificar um S1, que agora ele está em condições do movimento de metonímia na cadeia significante, porque para o Lacan, ele pega isso nos estruturalistas, metonímia está aqui no sentido de conexão, de sintaxe, né? Então, é porque o sujeito se identifica como um S1, que ele pode se articular aos outros significantes da língua, né? Ele pode circular num discurso, né? Então, a gente pode dizer que essa metáfora primordial permite que o sujeito faça um movimento metonímico de se movimentar entre um significante e outro, entre um significante e outro, entre um significante e outro, deslizar pela linguagem. O Lacan fala muito disso, né? O movimento metonímico é um movimento deslizante, né? Agora, como eu já lembrei aqui para vocês num outro momento, né? Vai continuar sendo importante que o sujeito tenha essa margem de manobra, que é deslizar pelos significantes, mas é importante que haja uma coisa que o Lacan chama de ponto de Bassa, né? Algum corte, que inclusive o analista às vezes faz como corte mesmo, ou pontuando, né? É preciso pontuar para que haja um movimento
retroativo de sentido, porque se o sujeito continuar fazendo encadeamento, imagina alguém que fala sem parar, durante uma sessão inteira, quase sem respirar, né, emendando um significante no outro, né, e não há um ponto, né, que faça com que esse movimento metonímico de deslizamento pelo significante se torne um momento de criação de sentido, que é um movimento propriamente metafórico, né? Eu dei um exemplo aqui para vocês já, né, as últimas 50 páginas do Ulisses, do James Joyce, tem o discurso da Molly Bloom. A Molly Bloom não fala em nenhum outro momento do livro. O livro tem quase 1000 páginas. As últimas 50 é um monólogo da Molly Bloom, não tem pontuação, né? É uma metonímia sem fim. Se você, como leitor, não fizer uma pontuação, ou seja, não, né, aqui eu coloco um ponto, aqui eu coloco uma vírgula, aquilo não gera sentido nenhum, né? Então, quando ele fala, né, é preciso essa metáfora fundamental, que é a substituição do sujeito como vazio por um S1. Isso permite com que o sujeito se encadeie metonimicamente com os outros significantes da língua. Mas é preciso... o sujeito não pode ser só margem de manobra, né? Ele não pode ser só esse deslizamento sem fim, né? Porque senão ele não ganha um mínimo de consistência, né, para funcionar. Eu ia dizer uma coisa, assim, olha só que interessante, estava lendo um livro, não vem muito ao caso o livro, mas eu fico sabendo lá, né, a gente pensa essa coisa de quem faz a pontuação, né, que a metonímia sem fim não produz sentido, é preciso pontuar. Né? O que eu fui descobrir lendo um livro aqui sobre uma outra coisa? Na Grécia Antiga, quando surge a escrita, e mesmo depois em Roma, né, a língua ali de escrita é o latim, os livros custavam muito caros, os livros eram feitos, era uma coisa manual, só pessoas muito endinheiradas tinham um livro, alguém tinha que fazer, o livro ele era manuscrito, né, e custava tão caro, mas tão caro, que mesmo as pessoas muito ricas, né, que iam ter livros em casa, o livro era tão caro, que o que era feito? O livro era escrito, os significantes eram emendados. Pensem isso, na língua portuguesa, um livro que está tudo escrito emendado. Não havia o vazio entre um significante e outro. Não havia pontuação, né? Era uma espécie de metonímia sem fim. Aí o que esses, né, os ricos faziam? Eles compravam livros, mas que trabalho, né? Ficar pontuando, né? Fazendo esse trabalho de pontuação. Os escravos, tinham escravos letrados e liam para eles. E o escravo fazia a pontuação, né? Então o livro ficava bem mais barato porque exigia menos material, ele ficava mais curto porque era escrito todo emendado, né? Mas veja só, essa coisa de pontuar, né, é o que faz gerar sentido, que é o que o Lacan chama de metáfora, né? Quando um significante retorna sobre os outros, né, no ponto final, e a gente estabelece um sentido é gerado, aliás, o escravo é que fazia esse trabalho, dá tanto trabalho que o escravo é que fazia. E é o que a gente faz, né, o analista faz, o analista pontua, o analista corta, o analista escande, né? Só muito tempo mais tarde, né, quando o livro começa ali, né, no momento da Idade Média, né, que acho que em 1500, 1600, Gutenberg, né, inventa um jeito de fazer uma reprodução, né, mecânica, que o livro vai se baratear e o livro vai então vai ser produzido com significantes separados, né? Então era como se os livros, né, antes do Gutenberg, da invenção da prensa, né, que vai replicar o livro, né, vai reproduzir mecanicamente o livro. A gente tinha os livros como essa metonímia infinita, né, e aos escravos era dado a função de pontuar. O que eu achei muito curioso, porque olha só, né, o sentido é muito definido por onde você pontua, né? Quem decide onde se coloca a vírgula, onde se coloca o ponto final, de algum modo ele decide o sentido. Então, de algum modo, os escravos decidiam o sentido para o senhor, né? Eu fico imaginando que nessa condição terrível de escravo tinha uma margem de manobra talvez até de zombar da cara dos senhores, né?
A Alessandra perguntou sobre... A Alessandra não, a Alessandra falou do outro que pontuava, mas a Maria perguntou sobre esse desenho, se você pode explicar melhor esse desenho da metonímia e da metáfora, esse ciclo. Pois é, eu te confesso que eu acho que esse sentido, ele mais complica, esse esquema mais complica do que esclarece. Para mim, que é metáfora, que é metonímia. Só que... nossa, faz falta não poder ter um quadro assim. Tem mais ou menos aqui, ó. O que você quer desenhar? Não, porque Deixa eu colocar uma caneta normal, pronto. Porque o que aconteceria aqui para ficar o exemplo ficar melhor, né? O sujeito como S1, ele tem uma possibilidade de se articular na linguagem, então ele vai saltando de um significante para outro, né? Ele vai fazendo um movimento metonímico. Se não houver pontuação, vira um movimento infinito, né, sem possibilidade de sentido. Na medida que alguém vem aqui e faz um ponto de basta, como chama o Lacan, né, interrompe essa cadeia, né, a gente pode pensar, né, num S1 aqui, né? Aqui fica mais claro, o sujeito identificado é esse S1, ó, né? Só que ele vai ó, até deu para fazer. Ele vai saltando de significante em significante. Isso aqui é para representar uma cadeia significante. E nesse ponto aqui, veja que o S2 não é exatamente um segundo significante. O S2 é onde a cadeia é cortada, ela é pontuada, ela é interrompida. Isso gera um efeito de retroação, né? Então, que é um efeito metafórico, um efeito de sentido, né? Mas se o sujeito não tivesse identificado a um S1, quer dizer, isso aqui é uma metáfora, né? O sujeito como vazio substituído por um S1, se não há essa metáfora fundamental, ele não teria como se deslizar na linguagem, no movimento metonímico, né? E fazer, né, até que haja um corte que ele mesmo pode fazer, haja retroação e um efeito de sentido, né? Isso aqui propriamente, veja, gente, isso é assim, ó, isso daqui é o funcionamento da subjetividade, né? O tempo subjetivo é esse tempo retroativo. A gente pode dizer que esse esquema que é o esquema da clínica, porque a clínica funciona assim, né? Por que o sujeito, né? Tem muita gente que chega, vocês todos já devem ter escutado, a pessoa chega e fala assim, não, minha história é minha história, né? Não tem como mexer na minha história, já aconteceu. Só que não é nada disso, né? O Lacan diz assim no seminário 1, né? A história, né, né, do sujeito, ou a história pensada no sentido coletivo, da perspectiva da psicanálise, ela é uma síntese presente do passado, né? Então, num presente, a gente pode pensar que esse momento do S2 é o momento de uma intervenção clínica, uma história que está sendo contada, e essa intervenção, essa pontuação ou uma interpretação retroage sobre a história do sujeito, trazendo um sentido inconsciente, ou seja, um sentido que nunca havia se produzido para o sujeito. O sujeito não tinha lido ainda a sua própria história desse jeito. Então, é um misto de, como diz o Lacan no seminário 11, o que a clínica faz, o que a intervenção do analista faz, é um misto de produzir algo novo, né? O Freud falava em construção, né? Produzir algo novo foi produzido na história do sujeito, só que esse algo novo que foi produzido, assim que o sujeito subjetiva isso em análise, ele fala, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. E há essa retroação sobre sua própria história, uma vez que ele subjetiva isso, parece que isso sempre esteve lá. Então, Lacan fala que é um misto de uma experiência de produção de algo novo com uma descoberta, o que o sujeito experimenta, né? Mas, a rigor, vejam bem, não é uma descoberta, é uma produção de sentido. Uma construção. É um novo sentido que foi gerado, né? E quando Lacan fala lá no seminário 11, né, que o inconsciente não é ôntico, ou seja, o inconsciente não é um ser, o inconsciente não tem ser. Qual que é o ser do inconsciente? Não, o inconsciente não tem ser. O consciente, ele diz, é ético, né? Então, depende a ética do analista de produzir essas intervenções que vão retroagir e produzir algo de novo, né? O inconsciente, então, é uma produção de análise. Então, é nesse sentido que é uma coisa que eu disse, isso aqui que alguém me escreveu que explodiu a cabeça dele, que o inconsciente só existe na análise, né? Ele só existe como produção analítica, né?
o que faz com que a gente tire toda essa ideia, que é muito ruim, que eu vejo que tem gente na psicanálise que entende isso e está equivocado, e o senso, porque isso é uma coisa de senso comum, entender que o inconsciente é uma caixa preta, né, que não está acessível, eu vou abrir essa caixa preta, né, como se fosse a caixa preta do avião, aí eu vou ver o que está registrado lá dentro, e aí eu vou descobrir, né, o que estava inconsciente. Não, a gente vai... A ética do analista é de produzir algo novo, né? O paciente vai ler algo novo, né, algo diferente, né, numa história em que ele leu sempre do mesmo jeito, né? Eu acho que é o Marco Antônio Coutinho, né, que fala assim, uma das funções do analista é fazer o paciente escutar uma outra coisa naquilo que ele sempre disse, né? Então, é esse movimento aí de corte. Então, eu acho melhor do que esse esquema aí, que eu acho que não é muito... Eu não consigo aproveitar esse esquema aqui muito bem, muito bem. Então, respondendo aqui a sua pergunta, Natália, e aí depois quero voltar nesse ponto, Alexandra, que você colocou, a Natália perguntou se é sempre o analista que dá sentido. A gente não dá o sentido, mas oferece a oportunidade de aparecer um novo sentido. Entende a diferença, Natália? Quando o Wesley coloca que essa frase do Coutinho, do Marco Antônio Coutinho, escutar uma outra coisa naquilo que sempre foi dito, implica... Lembra quando a gente falou de você pegar um significante, por exemplo, eu declaro marido e mulher. Mulher, eu estou sozinho, ao invés de solteiro. Sozinho, ou seja, quando você faz uma parada na cadeia significante, que é o S2. Então, lembrando, o S2 não é exatamente um outro significante, ele é mais uma pontuação, uma vírgula, um ponto, um travessão, entende? O S2, portanto, é uma espécie de pontuação que retroage. Uma escansão. Uma escansão que obriga uma retroação, porque quando você faz uma pontuação, no momento em que o ponto para, você olha para trás para ver o sentido da frase toda. E se ela vira uma vírgula, eu costumo brincar com os alunos, eu sempre escrevo no quadro, quando eu vou explicar Nachtraglichkeit, que é posterior, e ontem à noite a gente estava falando sobre isso, sobre o retorno do recalcados, que é o retorno também, né? Também essa coisa da retroação, eu entro na sala e costumo escrever, né? Eu não gosto de vocês. E aí os alunos vão entrando na sala e vem aquela frase e falam, pô, professora, já vamos começar assim? Eu vou lá, troco o ponto por uma vírgula e coloco longe de mim. Ah, que gracinha. A brincadeira é justamente essa ideia de que a retroação muda completamente o sentido, percebe, Natália? Então, eu não gosto de vocês, é um sentido... vírgula, longe de mim, é o contrário, é outro sentido. Então, e se eu colocar uma vírgula e colocar mais e parar o texto em um outro ponto, em um outro ponto, em um outro ponto, eu vou dando a possibilidade de novos sentidos que nunca foram percebidos, mas que estão como possibilidades da frase serem finalmente percebidos. Então, fechando a tua pergunta, o analista ele não dá o sentido ao analisando, mas à medida que ele faz, como esse exemplo que o Wesley trouxe, que a Alexandra, eu vou voltar nessa coisa do pontuação, né? Quem pontua, de algum modo, interfere no sentido da frase. A pontuação interfere. E mesmo quando né, a gente faz uma coisa, né? Todos os analistas, né, fazem uma coisa chamada interpretação, que pode ser chamada de pontuação também. Mas a interpretação, né? Ela é uma frase, eu gosto muito do Lacan, né? O analista, eu gosto porque quebra esse mito do analista que não fala nada, né? Eu já falei para vocês também já devem ter escutado isso. Tal pessoa vai no analista lacaniano de verdade, ele não fala uma palavra, né? O Lacan, no texto Direção no Tratamento dos Princípios do Seu Poder, que está nos escritos, os primeiros, né, não nos novos escritos, mas nos escritos, ele diz assim, olha, se o analista fala movido por uma questão pessoal, pela angústia, por exemplo, pela própria angústia, se ele fala uma palavra movido por isso, ele está tagarelando, né? Mas agora que ele fale 10, 20, sei lá quantas palavras, né? Autorizado pelo discurso do sujeito, quer dizer, interpretar, você interpreta, né? Você pode fazer uma conexão entre uma coisa que foi dita lá atrás, né? No texto, né, do analisante, com uma coisa que ele disse agora. Interpretar pode ser fazer uma conexão entre essas duas coisas que,
Às vezes o cara passa sessões e sessões, às vezes meses, né, que ele não consegue fazer essa articulação, mas só que, quer dizer, essa interpretação, ela faz entender alguma coisa, mas ao mesmo tempo que ela faz entender alguma coisa, ela abre novas questões, né? Eu diria que uma interpretação, ela fecha uma questão para começar tudo de novo, né? A partir dessa interpretação, né? Há um ganho de sentido, mas né, a partir desse ganho de sentido, o paciente vai continuar deslizando, né, por associação livre e uma outra questão vai ser formulada, né? Então, ele não é uma coisa que encerra, que fecha, né? Mas que é meio como assim, eu não sei de quem é essa frase, né? Diz que a ciência, quando ela responde uma coisa, ela abre 10 novas perguntas, né? A intervenção, ainda que seja a interpretação, se ela fecha ou se ela dá um fecho, né? Não fecha, ela dá um fecho para alguma coisa, ela abre 10 novas outras, né? Antes de passar para você, Cristiane, Alexandra, você quer retomar essa questão do outro que pontuava? E você colocou outro com minúscula em vez de maiúscula por algum motivo. Me explica aí um pouquinho. Não, na verdade seria o outro. Eu pensei na análise mesmo, né? Na pontuação que o analista faz. É porque eu escrevi rápido. Bom, mas o analista é colocado em que lugar, né? No lugar do grande outro, né? Não é desse semelhante, porque se fosse semelhante, não seria análise, né? Mas seria nesse sentido, de que, como o Wesley acabou de falar, quando se faz a pontuação, fecha-se um sentido para que o sujeito possa dar um salto na cadeia de significantes e possa ir trabalhar com outros significantes que aparecem na fala dele, né? Inclusive, com outros sentidos daquele mesmo significante, né? Sim, né? E aí é que entra a interpretação mesmo, né? E o que Lacan chamou lá no grafo de ponto de Captonnet, né? Que é necessário, não se pode deixar o analisando falar. É preciso escutá-lo, né? Não ouvir, escutá-lo para fazer essa pontuação. Exatamente, Alexandra. Ao mesmo tempo que a gente fala, né, que tem que estericizar o discurso, né? Quer dizer, fazer assim, falar, né? Porque essa ideia de estericizar o discurso, né, pode fazer parecer que atender uma histérica é mais fácil, né? Né? Vamos pegar uma histérica, assim, aquela de manual, né? Que fala. Às vezes é difícil pontuar ali, né? É difícil que você consiga fazer esse ponto de basta aí do Captonnet, né? Então assim, é desejável, né, que o discurso seja estericizado, né, que ele entre nesse encadeamento, nesse deslizamento, mas é isso que você está falando. Você não, né, eu fico imaginando isso, né, uma série de sessões que o analista não fala nada, não interrompe, né, e uma histérica né, deslizando infinitamente, né? Não há tratamento acontecendo. Né? Então, será que ela vai escutar alguma outra coisa diferente daquilo que ela sempre escutou do próprio discurso? E aí eu fico perguntando que raios é isso, essa ideia de que do analista silencioso, né? Às vezes é o verdadeiro lacaniano, não fala nada. A gente tem um pouco de crítica em relação a essa coisa das sessões muito curtas, do analista que não fala e não pontua. A sessão muito curta, ela vai contra a própria lógica da escuta flutuante da associação livre. Afinal, eu tenho que deixar a pessoa falar. Sessões de 5 minutos, eu não deixei ninguém começar nem a falar. Mal que você falou assim, nossa, tá calor hoje, já acabou a sessão. E passar para o Cristiane também. Okay. Gente, eu vou pedir licença só para assim, porque hoje eu falei que eu ia concluir, e, assim, eu tinha planejado mais páginas aqui até concluir, mas ele está retomando coisas e se a gente pegar o conjunto das aulas, a gente tem, vamos dizer assim, um conjunto, né, do que é alienação e separação. Mas eu queria, falta poucos minutos, eu queria só essa página aqui. Ele vai entrar na coisa da bolsa ou a vida, aí eu vou pedir licença, né, você... A Cristiane, daqui a pouco a gente volta com você, Cristiane. Espera aí. Mas, para a gente encerrar esse alienação e separação, né? Olha só, se trata, aí no segundo parágrafo, se trata da pergunta pela preferência do sujeito. A bolsa ou a vida... quando a gente estava falando lá de... Não, vamos no começo da página. Há, sem embargo, algo que se mantém desde a página 658 dos escritos,
até a construção seguinte de Lacan, o sujeito prefere o S1, né? Entre ser um completo vazio, né, e em parte se identificar o S1, ele prefere o S1. Dizer que é uma eleição forçada, né, uma escolha forçada, né, tem esse paradoxo. É uma escolha, mas ela é forçada. Né? A outra opção é ser vazio. Cabe agregar... como que fala? Eu detesto a palavra, o meu empresarial fica falando agregar. Juntar. Cabe juntar, adicionar, que o conceito... né, que o conceito de escolha forçada, que causou tanta surpresa quando Lacan o expulsou dos 4 conceitos fundamentais. Gente, expulsou não. Quando Lacan expôs os 4 conceitos fundamentais, que é o Seminário 11, já está presente na página 658 dos escritos. Se trata da pergunta pela preferência ou pela escolha do sujeito. A bolsa ou a vida? Aí o Lacan vai pegar uma coisa da lógica, lá lá no seminário está escrito véu, né, da bolsa da vida. Gente, véu, eu acho, ou, né, em latim. Né, os lógicos trabalham com um negócio em latim. Então, o véu, né, vocês vão ver muito falar o véu da bolsa ou a vida, é a escolha, né, esse ou, né, a bolsa ou a vida. A escolha se coloca entre a parte vazia do conjunto e a parte cheia, onde está o S1. A gente poderia dizer que a bolsa está do lado do conjunto vazio, nesse exemplo lógico do Lacan, e o S1 está do lado da vida. O sujeito escolhe o S1, ou seja, ele escolhe o grande outro, escolhe o S1 e o que segue, né, as articulações do S1 contra os significantes. Por isso, escolhe o sentido, o campo do sentido. Já que sempre fará falta o S2 para dar sentido ao S1. É o recurso ao sentido, a saber, sou isso, porém, o que isso quer dizer? Né? E aí ele se lança, né, na articulação com outros significantes. Né? Me responde, que quer dizer? Que é uma pergunta fundamental que o sujeito vai lançar o grande outro. Mas o ponto que interessa é esse ponto da escolha forçada. Desde esse ponto de vista, o que se mantém na elaboração de Lacan é a noção de escolha preferencial, que ilustra com o famoso a bolsa ou a vida. Lacan chama a vida ao conjunto sujeito e a bolsa o grande outro. Eu acho que eu leio isso de um outro jeito, né? Por isso que eu queria chegar nisso daqui. Me parece que a bolsa não está do lado do vazio, né? A bolsa está do lado do sujeito. Desculpa, do lado do grande outro. Né? Porque o que o Lacan vai dizer? Veja bem, se alguém te coloca essa escolha, né? Se é um assaltante dando voz de assalto, né? A bolsa ou a vida, né? Se você escolhe a bolsa, você perde a bolsa e a vida, né? Então você fica sem nada. Se você escolhe a vida, entrega a bolsa, o Lacan diz assim, você escolhe, você tem a vida, mas a vida amputada de algo se perdeu aí, né, que é a bolsa. Eu gosto, alguém deu um exemplo, algum psicanalista, num texto que eu estava lendo, não vou saber agora qual que é, ele propõe uma outra coisa. Ele fala de, se a gente colocasse uma escolha nesse nível aqui, né, a liberdade ou a vida, né? Isso, de algum modo, está em Hegel, né? Se você tem que escolher entre a liberdade e a vida, se você escolhe a liberdade, eu acho que aí ganha mais consistência o exemplo que o Lacan está dando. Porque a bolsa, né, uma vida amputada da bolsa, a gente vive, né? A gente compra outra bolsa. Mas a liberdade ou a vida, né? Se o sujeito escolhe a liberdade, ele perde tudo, né? Ele perde... Seria uma vida amputada da liberdade. Se ele escolhe a liberdade, ele perde tudo. Ele perde a liberdade e a vida. Então, você vê que é uma escolha forçada, né? Uma eleição forçada, uma escolha forçada, né? A liberdade ou a vida? A vida, né? Vou ter a vida amputada da liberdade, mas, né, se eu escolher a liberdade, eu perco tudo, né? Nesse véu, né? Esse ou, né? Então, me parece que a coisa que... Eu leio de um modo invertido, né?
o sujeito é como se ele tivesse que escolher, né, entre continuar sendo um vazio, uma abstração, ou se perder. Lembra que ele fala, né, que o sujeito, no que ele se inaugura, né, como ele se identifica um S1 e se articula um S2, ele se cria como significante, mas ele se perde em parte naquilo que ele era, que era um conjunto vazio, né? Então o sujeito perde algo no que ele se aliena, né? Mas o que ele está dizendo é, o sujeito fica nessa situação, né, na bolsa ou a vida, a liberdade ou a vida, né? Se ele escolhe a liberdade, que no caso seria escolher o conjunto vazio, né? Não vou me alienar, né? Se ele escolhe a não alienação, né, ele não ganha nenhuma materialidade, ele não ganha existência. Ele se funda como sujeito, é uma escolha, mas é uma escolha forçada, porque senão ele permanece como vazio. Entende, né? Eu acho que, porque essa coisa lá no Lacan, eu acho que às vezes fica meio confusa, né? Então, é porque a gente poderia se perguntar por que o sujeito, né? Por que o sujeito ele aceita se alienar na linguagem? Primeiro eu estava dizendo, né? Alienação e separação se dão, não é um depois do outro. Né? Primeiro que ele vai ganhar, ele vai ter uma espécie, vá lá, a metáfora é pobre, mas um pagamento, não uma cotazinha de gozo. Tem um motivo assim, positivo, algo que ele vai ganhar, né? Uma cota de gozo. Mas é também porque, fundamentalmente, ou ele se aliena na linguagem, né? Ou ele permanece como, né, uma abstração pura, né? Então não tem muita opção. Se a gente pensa, né, não como exatamente língua, né, mas o grande outro, né? O sujeito se aliena no grande outro ou ele não se aliena no grande outro? A gente pode dizer que se ele não se aliena no grande outro, ele é o Caspar Hauser, né? Ele perde tudo, né? Se ele se aliena na linguagem, isso tem uma consequência de perda, porque ele está submetido a uma lei, né? Se submeter à lei é sempre perder algo, né? Então há uma perda, mas há um ganho, né? Ele ganha uma existência como linguagem e ele não abre mão de todo do vazio que ele é. Ele permanece como vazio circulando na linguagem, como essa margem de manobra, né? Algo do conjunto vazio permanece. Mas é isso, né? Eu não sei, né, a gente pensar, né? Por que vamos pensar de um jeito assim, bem cru, assim, né? Por que uma criança, né, se aliena na linguagem, né? Por que ela obedece, né? Minimamente ela obedece os pais, né? As leis da sociedade. Por que ela se submete a isso? Porque senão ela fica, né? Ela não se inaugura como sujeito, né? Ela permanece sendo um vazio, né? Alguém que não se aliena na linguagem, né? Que não se submete à linguagem, né? Como sujeito ela não existe, né? É isso. Para a gente Acho fechar, Alexandra? Não, o Wesley acabou falando o que eu ia falar, essa coisa de escolher a vida, né? Você escolhe a vida, você fica com a bolsa, mas você tem a possibilidade de outras bolsas, né? Quer dizer, e aí pensando a alienação e a separação, né? É preciso a separação para que eu possa escolher outras bolsas. Né? Para que eu tenha outras. E se a gente coloca como a liberdade, como outro psicanalista que eu não lembro quem colocou a liberdade ou a vida, né? Você escolhendo a vida, você pode lutar pela liberdade. Né? Mas se você escolhe a liberdade, de cara, você perde tudo, né? E fazer isso que a gente faz todo dia, que é dar sentido a essa vida, essa busca de liberdade, né? Do trabalho, da realização, é dar sentido à vida, né? Sim. É isso que a gente faz, justamente porque a gente não tem. Sim. E tudo começa entregando a liberdade, que é a alienação. Sim, entregando a bolsa. Entregando a bolsa. Caio, a gente volta nessa sua pergunta na verdade, semana que vem, porque como é que vai ficar outubro? Porque a gente pulou semana passada. Então, só olhando aqui o calendário rapidinho, outubro, porque a gente vai estar na Flip do dia 9 ao dia 14. Então, outubro vai ficar semana que vem, dia 13, depois 17 e 31. Temos 3 encontros em outubro, tudo bem? 3, 17 e 31. Eu vou colocar o calendário lá na travessia. E no próximo encontro, né, a gente vai voltar para os 6 paradigmas do gozo,
A gente vai pro E quinto, quarto. a gente está, quer dizer, no quarto eu vou dar uma olhada se tem algo ali que, né, que não foi esgotado por esse estudo aqui do alienação e separação. Se tiver algo ali, a gente fala sobre esse algo, senão a gente já vai para o quinto paradigma. O quarto paradigma é o gozo normal, que é justamente o que a gente estava trabalhando aqui. Que é melhor chamar de gozo localizado. Que é melhor chamar de gozo localizado. E aí, depois, na sequência, a gente vai, então, para o quinto paradigma. Todo mundo tem o texto. De qualquer forma, na descrição do Drive tem os PDFs, tá bom? Diga ele lá. Não? Bom, então, bom descanso para todo mundo. Um abraço. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Semana que vem, então, tá? Beijo. Maravilhosa aula, maravilhosa, estou inspirada. Obrigada, beijo. Até quinta-feira. Beijo.